Olá! Revirar-se de um lado para o outro na cama ou ter aquele friozinho na barriga na véspera de um evento importante, como uma prova ou entrevista de emprego, é sinal normal de ansiedade. O problema é quando os sintomas chegam sem motivo aparente e são constantes. Medo, inquietação, irritabilidade, taquicardia, falta de ar e aumento da pressão são sinais de ansiedade patológica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. O problema atinge quase 10% dos brasileiros. A ansiedade é conhecida mundialmente como o mal do século. Atinge 33% da população mundial. Para alguns especialistas, ultrapassa até mesmo a depressão, transtorno de ansiedade, fobia social, ataque de pânico e transtorno obsessivo-compulsivo são apenas alguns exemplos de como a doença se materializa. Em estágio avançado, pode trazer complicações que impedem a pessoa de exercer atividades laborais. E para discutir o assunto, estão aqui comigo no estúdio Viviane Moura, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e especialista em Direito do Trabalho, e Fábia Guimarães, psicóloga. Sejam bem-vindos ao programa, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu vou começar com a Fábia. Fábia, o que é essa doença e como ela se manifesta? Ela se manifesta de forma muito sutil, né, e vai aos poucos consumindo a vida das pessoas, né? Então a depressão ela começa com o simples fato de você se sentir um pouco ansiosa por alguma situação, que é frente ao trabalho, alguma apresentação, algum evento que você vai participar, e no período de 6 meses ela vai se agravando. Então a pessoa começa a sentir o mal-estar, na verdade, vai se generalizando, né? A ansiedade é a mesma coisa que depressão? Nós temos vários tipos que se encaixam nesses transtornos. Como é que a gente diferencia? Na verdade, a ansiedade ela é um estado natural do organismo, mas aí depois de algum tempo, depois de 6 meses, ela passa a ser patológica. E aí ela tem, na verdade, a TAG, que é o transtorno ansioso generalizado, mas ela tem também a fobia social, ela tem outras formas de se manifestar. Viviane, nas relações de trabalho, a ansiedade é algo muito recorrente, né? E as concessões de auxílio-doença para essa doença cresceram 17% entre 2012 e 2016. Como é que funciona o direito para quem realmente tem isso detectado? Bom, hoje, com o mercado de trabalho, o avanço tecnológico, isso tem exigido cada vez mais do empregado, né? Ele tem que estar sempre antenado, tem que estar numa produção alta, isso gera ansiedade, gera depressão, o empregado ele fica bloqueado, ele não consegue produzir. E diante disso, dessa incapacitação para o trabalho, se constatado que ele tem ansiedade generalizada ou está com algum transtorno depressivo, após 15 dias de afastamento por meio de atestado médico, ele pode dar entrada no pedido do auxílio-doença. O auxílio-doença ele é um benefício social e para que o empregado receba esse auxílio, ele tem que estar dentro da condição de segurado da Previdência. Para isso, ele precisa ter contribuído pelo menos 12 prestações, ou seja, ao longo do último ano, antes de pedir o benefício, ele tem que ter feito a contribuição, sob pena de não fazer jus ao recebimento do auxílio. Ok. Fábia, o Brasil ele é conhecido por ser um país alegre, né? Somos um país tropical e eu fiquei muito curiosa quando eu fiz essa pesquisa e vi que o Brasil está lá no topo, né, dessa ansiedade. O que está acontecendo? Doutora Viviane já explicou para a gente que nas relações de trabalho a gente tem muito essa questão da celeridade, tudo para ontem, rápida, né? Da resposta rápida. É só isso ou tem outras questões embutidas? Na verdade, não é só isso, né? Além de sermos um país que está envolvido no mercado de trabalho fortemente, nós somos massificadas como as mulheres geradoras de renda hoje, né? Então, isso também tem contribuído muito. O Brasil tem uma população grande e a maioria é mulher. Então, essa mulher está no mercado de trabalho.
e essa mulher está sofrendo a pressão do mercado de trabalho. Você acredita que a crise, né, a gente passou por diversos momentos nessa crise financeira do país, né? Vários picos, aí regulariza, volta de novo. Isso também contribui? Essa pressão, né, do comércio, de manter ali de perda de emprego também? Na verdade, a mulher hoje, com esse papel social, né, ela tem enfrentado todas as modificações que o comércio vem trazendo. Mas o mais grave é porque a gente ainda não deixou as nossas heranças, né? Então, a gente ainda continua com as responsabilidades da casa, do marido, do trabalho, do cuidado com os filhos. Então, isso é um somatório para a mulher hoje, né? Essa questão do impacto da ansiedade na mulher, a gente vai discutir um pouco mais a fundo no segundo bloco, mas o homem também passa por isso, né? Tem muitos homens hoje que procuram um consultório, só que eles são muito mais silenciosos, porque eles têm medo de admitir que estão no quadro de adoecimento, né? Viviane, você falou em 12 contribuições consecutivas, porque se eu paro de contribuir, o que acontece? Aí você perde a condição de segurado. Toda vez que você para de contribuir, você perde a condição de segurado. As 12 contribuições, elas têm que ser consecutivas e anteriores ao pedido do auxílio. Bom, e se eu estou no meu trabalho, eu percebo que essa ansiedade está saindo do controle, ela está virando outro tipo, né? Tá ficando mais agressiva, né? Enfim, como lidar com isso dentro da empresa? Eu devo me encaminhar ao RH? Eu devo ir direto ao INSS? Como é que essa pessoa deve agir? Eu devo procurar um psicólogo? Via de regra, num primeiro momento, o empregado ele tem que procurar um médico, uma ajuda especialista, um técnico na área, para que ele possa verificar o que está acontecendo, para que ele possa ter, num primeiro momento, uma anamnese, né? No caso, seria um psicólogo, um psiquiatra, ele precisa de uma ajuda de um especialista da área. Nesse meio termo, certamente, se ele estiver num transtorno generalizado, que seria a ansiedade generalizada, que a gente chama, ele vai entrar num período de atestado médico. Se esse atestado que for concedido a ele ultrapassar os 15 dias, a partir daí, ele pode procurar o posto do INSS para dar entrada no auxílio doença. Como é que é feito isso? Nós temos sistemas no INSS. Se ele resolver que ele precisa da ajuda de um advogado para dar entrada no benefício dele, o advogado vai utilizar uma plataforma chamada INSS Digital. E aí o advogado faz todo o trabalho, desde o agendamento, do requerimento, da marcação da perícia. Agora, se ele resolver sozinho ir lá depois do 15º dia, lá no INSS, requerer o benefício, existe uma plataforma também que nós, como cidadãos comuns, podemos usar, que é o Meu INSS. Ele faz o cadastro e lá ele mesmo pode fazer o requerimento do benefício. O laudo que ele possui, que o médico já passou para ele anteriormente, o atestado, ele surte algum efeito na perícia? Normalmente não, né? Por quê? A gente leva o atestado, o relatório médico, a fim de subsidiar o trabalho do perito. Mas muitas vezes a perícia, ela indefere o recebimento do benefício por achar que o empregado está exagerando. A convicção do perito é muito pessoal dele. Você pode até levar o material, o atestado, o relatório médico dos primeiros atendimentos, mas isso não significa que o auxílio-doença ele vai ser concedido com base nessa documentação que você levou. É difícil diagnosticar? Bom, difícil, na verdade, é fazer o acompanhamento, né? Uma das grandes dificuldades é o acompanhamento desse paciente, né? Ele começa com as primeiras sessões, depois ele não vai mais. E aí dificulta até o processo de acompanhamento para depois fazer a perícia, né? Então, isso dificulta muito. Viviane, é realmente uma questão cultural, esse reconhecimento difícil por parte do perito, ou realmente existem muitas fraudes? Alguns benefícios, como o auxílio-doença, nesse caso, que é o transtorno, a depressão, a ansiedade, a cada 10 afastamentos, nós temos 2 por ansiedade, a cada 10 afastamentos por
doenças tipo depressão, 2 são por ansiedade. É muito difícil você avaliar a dor daquela pessoa, a angústia que ela está sentindo, né? Isso é muito difícil para o perito, muitas vezes, porque ele não tem essa habilidade para saber se realmente a pessoa está doente ou não, porque ele atende todo tipo de doença ali, né? E acaba indo para a esfera da judicialização, porque se espera o recebimento do auxílio, ele é indeferido em função da análise do perito, que está longe de ser uma análise assim, técnica da situação do empregado. Muitas vezes ele leva o relatório médico, leva o atestado, leva todos os atendimentos, né, o agendamento, tudo. Ainda assim é indeferido, porque o perito acha que ele está exagerando. Então, o problema mesmo seria é a questão da subjetividade, né, da subjetividade do perito nesse momento. Ok. Eu peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e hoje o Fórum fala sobre ansiedade como o mal do século. O transtorno de ansiedade é um problema de saúde pública e, segundo o relatório da OMS, no panorama mundial as mulheres são as principais afetadas. Vamos ver o depoimento da Ana. O relacionamento conturbado dos pais foi um dos gatilhos para a Ana manifestar os primeiros sinais ainda na infância. Não foram poucas as vezes nas quais eu saí com amigos e no meio da brincadeira eu começava a chorar. Então eu comecei inclusive a ser meio que, enfim, um pouco que deixada, né, de lado. Ana, que é professora, precisou se afastar. Eu não tinha condição de cuidar deste quadro, né, estando num lugar que me levava, inclusive, a essa tristeza. Essa questão das pessoas acharem que é exagero, né? A gente já comentou no primeiro bloco. E vamos voltar, então, a esse assunto das mulheres. Aqui em Brasília, inclusive, o índice é muito mais alto, né, Fábio? Sim. Nós somos uma população feminina, assim, em maior quantidade em Brasília. E o que acontece? As mulheres assumindo o mercado de trabalho. E aí não seria diferente. As mulheres aqui, numa pesquisa que teve recente da UNB, né, a Universidade de Brasília, 60% das mulheres, elas sofrem do transtorno de ansiedade. Né? Então, o mercado de trabalho consumindo as mulheres. Né? E a demanda também de casa, os afazeres profissionais. Né? Do que elas se queixam? Bom, quando chegam no consultório, é sempre assim, não, eu não sei porque eu fui encaminhada para o consultório, eu estou aqui para conversar. Mas aí, num segundo momento, vem as queixas de irritabilidade, a perca de sono por mais de 3 meses, né? Taquicardia, palpitação, sensação de desmaio, né? E isso vai se agravando. Só que elas não percebem. Então, quando chega no consultório, as primeiras 2 consultas depois da anamnese são crises intensas de choro. Por que é tão difícil admitir? Bom, porque a mulher está com essa bandeira de que ela precisa ser perfeita. Né? Ela precisa estar à frente de tudo, ela é muito consumida pelo mercado e também pela vaidade, então ela tem que ser bonita, ela tem que ser profissional, ela tem que ser mãe, então ela não pode falhar. Né? E isso tem adoecido as mulheres. Nós podemos falhar, sim, né? Só que elas não entendem isso. Né? Então, isso é muito difícil ser admitido que eu estou adoecida. Como que eu vou chegar no meu trabalho e dizer, olha, eu tô ansiosa, eu estou com um princípio de depressão? É difícil mesmo. Viviane, caso eu entre com um pedido de auxílio-doença, se eu precisar de um cuidador, isso é possível? É possível. Existe um valor, que é 25% do valor do benefício que você vai receber no auxílio-doença, que ele é destinado ao cuidador. Só que para pedir, para requerer a ajuda do cuidador e o pagamento desse benefício, você tem que deixar bem claro que realmente você está totalmente impossibilitado de cuidar de si mesmo diante da doença que você está sendo acometido. Se você não conseguir fazer uma comprovação completa, o benefício certamente vai ser indeferido. O auxílio do cuidador também.
Viviane, voltando ao caso da Ana, que a gente acabou de mostrar, como é que é feito esse cálculo do quanto ela vai receber enquanto ela vai estar afastada? É a média das 80% últimas melhores contribuições. A gente pega as últimas contribuições, as 80% melhores, é feita uma média em cima dessas contribuições para calcular o benefício. E caso ela consiga esse benefício, como é que é essa avaliação? De quanto tempo ela pode ficar afastada? Geralmente quem determina o período de afastamento é o perito, né? Alguns auxílios-doenças chegam a ultrapassar o período de 1 ano e meio, no caso de ansiedade, depressão, né? Alguns casos raros de aposentadoria por invalidez, considerando que essa aposentadoria por invalidez vai ser considerada temporária, aí a cada 2 anos o empregado vai ser submetido à perícia, então a qualquer momento ele pode ter alta, porque assim, a doença ela é tratável, ela tem cura, então ela não pode causar uma debilidade permanente, ela causa uma debilidade temporária, então em algum momento esse empregado ele vai ter alta, vai ter que retornar ao mercado de trabalho. Fábia, esse tratamento, o tempo de duração depende de cada pessoa, depende de cada caso, né? Mas você tem assim em mente mais ou menos uma média? Quanto tempo uma pessoa demora para retornar ao mercado de trabalho? E eu queria que você falasse da importância de seguir esse tratamento direitinho, porque eu percebi no seu discurso que a desistência do tratamento é um grande problema. Porque o que acontece? Quando a própria dificuldade de admitir que você está adoecido frente à sociedade e a ida ao espelho. O paciente tem muita dificuldade de identificar que está adoecido. E o que acontece? Eu vou num primeiro momento, então ali eu vou, o que elas normalmente trazem, assim, elas e eles, né, homens também, que aquele primeiro momento foi ótimo, eu já estou sem os sintomas, né? E aí eu sigo. Só que lá na frente começam a ver as recaídas, né? O período de tratamento vai variar muito de paciente para paciente, porque cada um tem a sua subjetividade, né? Então, quando a pessoa vem, ela traz toda uma demanda, assim, de questões anteriores, educação dos pais, né? Relacionamento com o esposo, ou com a esposa, então não é só isso que vai ser. Na verdade, a questão da ansiedade, ela tem ali uma série de fatores que estão contribuindo para que se desencadeie um adoecimento, mas ela tem outras questões que vão ser tratadas. E aí, quando você está frente a essas problemáticas, o enfrentamento disso é muito difícil. Essa que é a grande dificuldade. Mas, em média, o acompanhamento, como a gente diz, é de 6 meses a 1 ano. Bom, é importante a gente dizer que quem dá alta não é a pessoa, né? O médico ou o psicólogo. Viviane, a gente falou em aposentadoria por invalidez, que poderia ser um caso, né? Você explicou que é uma questão temporária, até porque a gente parte do pressuposto que as pessoas vão se curar, né? Não é algo que deve perpetuar para o resto da vida. Como é que funciona a judicialização disso? Existem muitas pessoas recorrendo à justiça? Existe. A invalidez, quando ela é constatada, ela pode ser temporária ou permanente. A permanente, via de regra, é aquela pessoa que vai ficar incapacitada para o trabalho pelo resto da vida, por uma perda de membro, amputação, uma doença como o câncer. E a temporária são doenças que naquele momento está incapacitando ele para o trabalho, mas daqui a alguns dias, por exemplo, ou daqui a 1 ano, ele vai receber alta e retornar ao mercado de trabalho. Algumas pessoas sentem uma dor tão profunda, uma angústia tão profunda, que eles acham que não vão ter solução. Fazem o tratamento, não conseguem uma evolução, né? E diante disso, eles pedem a aposentadoria por invalidez. O que acontece aí? Muitas vezes, essa aposentadoria por invalidez ela não é concedida. Eles fazem o requerimento lá no INSS, é indeferido, o perito certamente vai indeferir, porque ninguém fica deprimido a vida toda, né? Em algum momento você vai se curar disso, vai ter um estado de felicidade, né? Em algum momento isso vai passar. Pode ser deferida a temporária, mas também muito rara. E aí, quando acontece um indeferimento, as pessoas judicializam, ou seja,
acionam o INSS judicialmente para obter esse benefício, pelo menos da aposentadoria temporária. Diante do quadro, é analisado, o juiz chama os peritos, os assistentes técnicos, boa parte desses benefícios tem sido deferido, outros não. Então, vai depender do estado da pessoa. A justiça, ela tem enxergado de uma outra forma, então? É isso que você quis dizer? Porque, assim, o juiz, a despeito do mundo no processo, só estar dentro do processo dele, ele hoje sabe que o mercado de trabalho ele está massificando, né? Ele está deixando as pessoas mais ansiosas, mais transtornadas, porque a pessoa precisa produzir. E não produzir e estar doente é uma sensação de fracasso. Por isso, a difícil aceitação, como a Fábia falou mais cedo, que a aceitação é difícil por causa da sensação de fracasso, porque a gente tem essa cobrança de ser sempre perfeito, né? E o judiciário ele está sensível a isso, né? No mundo em que nós vivemos hoje, nós sabemos que todos nós somos muito cobrados pela alta performance, pelo alto rendimento. A gente não pode deixar passar, as respostas têm que estar sempre prontas. Então, o judiciário está bem sensível a essa questão e, dependendo do estado, dos relatórios médicos, do que o perito disser, é concedido, sim, a aposentadoria por invalidez, ainda que permanente. Aí o segurado fica se submetendo a exames periódicos de 2 em 2 anos com o perito do INSS, até ter alta. Aproveitando esse gancho da Viviane, Fábia, a gente escuta muito, lê muito a respeito de que estamos na era da ansiedade, mas eu queria fazer uma reflexão. Será que estamos mesmo ou será que os gatilhos são diferentes, né? Porque em um futuro não tão distante, em um passado não tão distante, os nossos pais ou avós tinham essa ansiedade com medo de uma possível guerra nuclear, com medo do nazismo, enfim, várias outras questões. E a ansiedade é algo novo relativamente, se a gente for pensar no reconhecimento enquanto doença. Estou certa no meu raciocínio ou não? Na verdade, a ansiedade ela sempre existiu. Freud, em 1826, já falava, só que tratava o tema como melancolia, né? A ansiedade ela já existia desde sempre, né? Faz parte do contexto do humano. O que tem acontecido é que hoje a gente vive num mundo globalizado, a informação chega a cada segundo e de várias partes do mundo. Então, esse nível de informação, ele tem aumentado muito e essa informação tem gerado realmente mais problemas relacionados à ansiedade. Tudo chega mais rápido, né? Bom, Fábia e Viviane, muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Agradeço demais a discussão, porque é uma discussão que as pessoas realmente precisam entender para poderem não entrarem nesse ciclo vicioso ou então se curarem, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. O Fórum chegou ao fim. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E você também pode nos seguir lá no YouTube da TV Justiça Oficial. Estamos também ao vivo no Twitter. Tchau, tchau.